Entende? E a angústia abre para ele de forma originária e direta o mundo como mundo. É o angustiar-se para si mesmo que vai começar a permitir que Dasein se questione. Por isso que a angústia ela é tão importante, é um conceito tão central no pensamento heideggeriano. Porque ela abre, de forma originária e direta, o mundo como mundo. Para que o sentido das coisas nos venha ao encontro dentro do mundo. Agora, o que é essa angústia? É um estado mental de perturbação emocional? A angústia seria a mesma coisa que tristeza? De forma alguma. A angústia é uma tonalidade afetiva no sentido daquilo que nos afeta diretamente. Né? A angústia é aquilo que nos abre a possibilidade de compreender o ser que nós mesmos somos na medida em que nós existimos. Além disso, o Heidegger ele vai, no final do Ser e Tempo, no finalzinho mesmo do Ser e Tempo, ele vai distinguir as duas formas de tempo. De temporalidade, melhor dizendo, que é o tempo próprio e o tempo impróprio, inautêntico. O tempo próprio, melhor, eu vou falar primeiro do tempo impróprio. O tempo impróprio é o tempo do relógio. Né? Tic-tac, tic-tac. É o tempo que nos dá o dia e a noite. É o tempo em que nós trabalhamos do nascer ao pôr do sol. Esse tempo é composto de passado, presente e futuro. O tempo composto de passado, presente e futuro, do modo como nós percebemos inautenticamente o fenômeno temporal. Porque autenticamente o tempo é outra coisa. Autenticamente, o tempo, na sua essência, ele não se move. O tempo repousa quieto. Mas como assim repousa quieto? Ele não passa? Ele é estático? Exatamente. Ele é ectático, melhor dizendo. Porque ele é composto por 3 ecstases, por 3 subestruturas, que são o porvir, o vigor de ter sido e a atualidade. De modo que a temporalidade se temporaliza num porvir atualizante do vigor de ter sido. Ou seja, um êxtase se interpenetra com outro êxtase. E é nesse tempo que nós estamos lançados, de forma autêntica. Por isso que um objeto de museu, ele não é só uma antiguidade. Ele não é só aquilo que foi e já não tem mais importância. Ele ainda é, agora, no presente. Ele ainda é, e na medida que o tempo vai passando, ele se valoriza ainda mais. Por que isso acontece? Porque o passado, o presente e o futuro estão em conexão com o passado. Então nós resgatamos o valor daquilo que foi e trazemos ele para aquilo que está sendo agora. Uma obra de arte, pensem aí e leiam também o outro texto do Heidegger que é muito interessante, A Origem da Obra de Arte, em que ele analisa um texto, uma pintura do Van Gogh, que eu já até escrevi um texto sobre isso no Instagram, o pessoal gostou bastante. Mas isso funciona para qualquer obra de arte. Imagine aí a Mona Lisa, né, a Pietà, que é uma escultura belíssima, qualquer coisa em termos de arte. A verdade da obra de arte, a verdade é própria do ser da obra de arte, porque ela se revela para nós ocultando-se, e ela põe em movimento o ser-obra, ela põe em marcha o ser-obra. A verdade não é aquilo que é, não dá para dizer o que é a verdade, porque a verdade não é, ela acontece. E é nesse acontecimento, nesse levantamento do véu, é que se torna mais claro para nós o mundo como mundo. O mundo, no caso, como aquele mundo que o artista quis criar, que de certa forma é o mundo no qual nós mesmos estamos inseridos. Por isso que a verdade, é possível da verdade se revelar para nós, porque nós mesmos estamos inseridos naquele mundo do artista.
Assim como o artista precisa estar inserido no nosso mundo. Existe um encontro, né? Um diálogo entre nós e o artista. Mas enfim, a temporalidade se temporaliza no porvir atualizante do vigor de tecido. Isso é poético até, né? Heidegger, ao invés de pensar em passado, presente e futuro, ele vai falar em porvir, vigor de tecido e a atualidade. Então nós sempre chegamos cedo demais e chegamos tarde demais para compreender o tempo, na sua autenticidade. Pensem sobre isso. Mas uma outra coisa interessante é falar que o Dasein é um ser histórico, né? É um ser que existe no horizonte histórico de temporalidade. Mas eu acho que eu já falei sobre isso, né? Não preciso repetir. Mas é que o Heidegger, além de tudo isso que eu falei, é preciso entender por que o Heidegger não escreveu o Tempo e Ser. Por que Heidegger não escreveu o Tempo e Ser? Tempo e Ser teria sido a parte 3 de Ser e Tempo. Seria sido a continuação de Ser e Tempo. Porque ele fracassou no seu projeto filosófico, de revelar o ser que nós mesmos somos a partir do momento em que nós existimos. Será que ele fracassou mesmo? De forma alguma. O Ser e Tempo não é uma obra incompleta. Quando a gente diz que Ser e Tempo é uma obra incompleta, não quer dizer que ela fracassou. Quer dizer que ela lançou os questionamentos certos, mas não deu conta de encontrar uma resposta satisfatória para esses questionamentos. Para essas questões que o Heidegger se coloca, né? Como a questão do ser. Ser e Tempo é uma obra incompleta, mas ela nos dá o mais importante, que são as perguntas certas. Ser e Tempo formula com clareza a pergunta certa. Mas não nos dá uma resposta. Porque Heidegger cai numa aporia, numa espécie de aporia da linguagem. Ao tentar criar uma linguagem própria, uma linguagem que supere a linguagem metafísica, a linguagem da metafísica ocidental, período de produção filosófica que começa em Platão e termina lá em Hegel, Heidegger vai criar uma linguagem própria, mas essa linguagem ainda não é suficiente. Ser e Tempo chegou cedo, nas palavras do próprio Heidegger, Ser e Tempo chegou cedo demais, tarde demais. Aliás, perdão, Ser e Tempo chegou cedo demais, longe demais. Chegar cedo é como se a nossa época não estivesse preparada para compreender a totalidade daquilo que o Heidegger diz. Para isso é preciso de tempo, é preciso que a filosofia avance muito para dar continuidade ao projeto heideggeriano. Ser e Tempo chegou longe demais, cedo demais. E esse foi o grande problema. E Heidegger, ele se tornou prisioneiro da mesma linguagem metafísica que ele tentou superar. Só que Heidegger não acaba em Ser e Tempo. Heidegger não acaba em Ser e Tempo. Heidegger escreve outros 2 livros importantíssimos para compreender essa passagem, essa viragem, esse giro, essa transição, essa Kehr em alemão, que vai ser primeiro a Carta sobre o Humanismo, endereçada a um filósofo francês chamado Jean Balfré, e depois a Caminho da Linguagem, onde existe uma conversa, um diálogo entre um japonês e um pensador. Pensador que seria o próprio Heidegger. É como se Heidegger estivesse entrevistando a si mesmo, né? Porque é só através do diálogo, dessa forma de diálogo, que a gente pode chegar a uma compreensão autêntica do ser que nós mesmos somos. Eu vou dar uma aula específica. A próxima aula será sobre a Caminho da Linguagem, né? Perdão, a próxima aula será sobre Carta sobre o Humanismo, que é a condição para a gente entender a Caminho da Linguagem. Porque a Carta sobre o Humanismo vai realizar a transição.
Ali o Heidegger vai explicar que a linguagem é a casa do ser. Nesta habitação do ser mora um homem. Se a linguagem para ele tinha uma função meramente instrumental, uma função ancilar, uma função secundária, aqui em Ser e Tempo, em A Caminho da Linguagem, ela já se torna ela é deslocada para o centro de gravidade do pensamento heideggeriano. Olha que interessante, o Heidegger dá um giro de 360 graus. Heidegger dá um giro de 360 graus porque ele vai partir do início e chegar ao próprio início. Só que com uma abordagem diferente. Em Ser e Tempo ele queria investigar, através da analítica ontológico-existencial, que é um subprojeto da ontologia fundamental enquanto método de estudo da hermenêutica fenomenológica da faticidade, em Carta sobre o Humanismo, ele vai deslocar a linguagem para o centro magnético do seu pensamento. Agora, quem fala é a linguagem. Nós não falamos nada, nós escutamos o aceno da linguagem e passamos a reproduzi-lo através do discurso. Quem fala é a linguagem. Nós escutamos e repetimos o aceno da linguagem. Olha que interessante. O Heidegger, se antes o Dasein era aquele que falava uma língua que acabava se degenerando no falatório, né? E caindo na inautenticidade, agora é a linguagem que nos fala. Ela fala e nós passamos a reproduzi-la. Porque existe uma espécie de imbricação entre a fala e a escuta. Falar, no sentido de que falar é escutar a linguagem que nós falamos. Porque, em última instância, o ser, isso é uma frase de Gadamer mesmo, mas que vale para compreender mais facilmente a obra de Heidegger. O ser que pode ser compreendido é a linguagem. O ser que pode ser compreendido é a linguagem. E é na medida que nós somos os pastores do ser, né, os guardiões do ser, é que nós temos a tarefa de zelar, de proteger essa linguagem que nós mesmos repetimos. Porque quem fala não somos nós, quem fala é o ser, que é a linguagem. É a linguagem que fala. Então é por isso que Heidegger não escreveu Tempo e Ser. Porque ele acabou se tornando prisioneiro de uma linguagem metafísica, linguagem essa que ele queria superar, junto com toda a tradição metafísica do Ocidente. Por que a tradição metafísica falhou? Porque ela coisificou o ser, ela tratou o ser como se fosse um ente, ela investigou o outro, mas chegou ao mesmo, né? Ela investigou o outro, mas chegou ao mesmo. E não conseguiu sair deste labirinto. Labirinto no qual o próprio Heidegger ficou preso, mas não desistiu aí. Ele continuou. E o segundo Heidegger, vocês vão ver comigo que ele é muito mais místico, muito mais esotérico até do que o Heidegger de Ser e Tempo. Que aqui ele está preocupado em superar a tradição metafísica do Ocidente. Depois a sua questão não vai ser essa superação. Essa superação vai até ser essa superação, porque o Heidegger não abandona a hermenêutica fenomenológica do Dasein. Ele só retoma a investigação por outro ângulo, por outra perspectiva. Por isso que eu disse que ele vai dar um giro de 360 graus. Então, eu gostaria de encerrar esta aula fazendo um convite para vocês, que é o de
participarem da próxima aula que nós vamos falar sobre a caminho da linguagem. E aí o pensamento heideggeriano se torna verdadeiramente interessante, né? Ser de Tempo é só um projeto que não fracassou. Ele não nos oferece a resposta que a gente queria, mas ele não fracassou, não foi um fracasso total. Porque aqui o Heidegger lançou as raízes para um método de estudo que ele não vai abandonar. Ele vai dar continuidade a esse método de estudo sob uma outra perspectiva, sob um outro ponto de vista. Então, fiquem atentos para a próxima aula. Eu espero ter facilitado a compreensão de vocês. Claro que aqui eu não falei sobre os conceitos, por exemplo, a diferenciação ontológica, a diferença entre ontologia e ciências ônticas, porque isso eu já falei nas aulas passadas. Também não me aprofundei na dualidade epistemológica sujeito-objeto, porque isso também já foi objeto de estudo da nossa investigação em outra aula. Agora, a próxima aula, nós vamos falar sobre cartas sobre o humanismo, endereçada a Jean Balfret, para vocês começarem a entender essa transição. Agora, falar sobre a caminho da linguagem vai ser um desafio, porque o caminho da linguagem, a linguagem é sempre um processo de estar a caminho de alguma coisa. Só que esse caminho é um caminho que anda para trás, mas nos leva para frente. Anda para trás, mas nos leva para frente. Anda para trás por quê? Porque é preciso voltar lá em Platão para entender por que os equívocos da tradição metafísica do Ocidente. E nos leva para frente por quê? Nos leva para o alto da montanha, né? Agora nós estamos aqui, vendo a montanha, mas nós vamos subir essa montanha. Nós vamos subir e chegar nos píncaros dessa montanha. E é isso que o Heidegger se propõe a fazer. Então, o Ser de Tempo não fracassou, mas ele não ofereceu resposta por quê? Porque ele chegou longe demais, cedo demais. Né? Chegou longe demais, cedo demais. E Heidegger acabou se tornando prisioneiro da linguagem que ele tentou superar. Mas o projeto não está perdido. O que importa em filosofia é encontrar as perguntas certas e não as respostas para essas perguntas. E o Heidegger estava perfeitamente consciente disto. Né? Então, essa é a mensagem que eu tinha trazido para vocês, que eu queria trazer para vocês. E é isso. Por hoje é só.